Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Cash com Incompany. Hoje vamos falar novamente sobre reforma tributária. Tem muito assunto para falar a respeito desse tema. E eu estou aqui novamente com a doutora Jane Alves, que é sócia fundadora do Alves e Lisboa Advogados. Ela é especialista em direito tributário e processo civil. Seja bem-vinda, Jane. Muito obrigada, Kelly. Ai, Jane, que alegria estar aqui com você de novo, porque são tantas nuances nesse tema. Eu sei que você já nesses últimos meses participou de congresso, a gente vai falar muito sobre isso. E eu queria iniciar essa conversa. Novamente, a gente vai contextualizar um pouquinho a respeito da reforma e depois a gente vai desenrolar sobre o assunto. Jane, para quem ainda não ouviu falar a respeito da reforma tributária, o que significa isso? Olha, a reforma tributária que está em trâmite, né, atualmente, ela foi aprovada na Câmara, né, e agora está sob supervisão aí do Senado, né? Inclusive, a previsão é que agora, no início de outubro, ela já consiga ser votada. Tem uma perspectiva muito positiva nesse sentido. Agora sim, Kelly, a reforma tributária aqui no Brasil, essa que está sendo tão discutida, que está sendo tão falada, ela, na verdade, ela vai trazer algumas diferenças, né, algumas alterações aí com relação à tributação, mas, basicamente, ela tem uma mudança muito significativa nos tributos que dizem respeito a bens e serviços, né? Certo. E o que isso e consumo, né? O que isso quer dizer? As pessoas elas são muito mais habituadas com os tributos de patrimônio, que é aqueles que incidem, é o nosso famoso imposto de renda, é o imposto que você paga com transmissão de bens ou doação. É o IPTU, é o IPVA. Então, esses são os tributos de patrimônio que eles vão sofrer algumas alterações pontuais, né? Agora, a grande mudança da reforma, ela vem justamente com esse outro imposto, de bens, serviços e consumos, né? Hoje nós temos 5 tributos que dizem respeito a esse tipo de tributação, e a ideia é que, né, você vai unificar esses tributos, né, para o que está se chamando de IVA dual, né, e ele vai ser um tributo que ele vai ser sintetizado em 2, né, ele vai para 2 tributos, um vai ficar sobre competência da União, né, ele vai ser um tributo federal, e o outro vai ficar, que está se chamando de subnacional, porque é uma tributação que tem a ver com os estados e com os municípios. Né? Então, assim, a grande mudança vem para esses tributos. E, assim, o que é importante falar que o que está se discutindo, principalmente, é uma efetiva alteração no modelo de arrecadação. Então, está se querendo transformar um modelo, que por isso que ele se chama IVA, que é uma concepção de que você vai ter uma tributação sobre aquilo que se agregar no produto ou no serviço. Né? Mas, basicamente, essa alteração vem com essa perspectiva de tributação. Né? Eu imagino que assim, seja uma grande mudança que vai acontecer, né, que vai envolver o país, a cadeia produtiva inteira, seja de serviços, seja de produtos, e vai ser uma transição. E todo assunto que seja muito relevante, assim, no começo ele traz uma certa insegurança, né? Jane, o que você está sentindo assim do mercado com relação até a sua circulação entre os seus clientes e tal? Quais são as maiores inseguranças que você está percebendo neste momento? Olha, é assim. Essa mudança nesse formato de tributação, ela vai trazer, né, minha opinião, né, assim, do que a gente tem discutido com os colegas e com todo o corpo técnico que está acompanhando essa alteração. Ela vai trazer uma mudança muito significativa, por exemplo, para a indústria. Então, eu entendo que a indústria vai ser muito beneficiada, as empresas, de uma forma geral, serão muito beneficiadas, porque ele traz uma mudança interessante, que hoje você tem um modelo de arrecadação que você arrecada tributo sobre tributo.
Então, as pessoas já ouvem muito falar, olha, tem um efeito cascata. E, realmente, da forma como é hoje, isso acontece muito. Então, assim, para a indústria, para a empresa, ela é muito favorável, porque vai simplificar, essa é a base de incidência do tributo. Então, você vai incidir tributo naquilo que você participa, em o momento que você participa da cadeia produtiva. Então, isso é um ganho muito grande. E uma outra questão também que se ela for aprovada como ela está projetada hoje, é o beneficiamento com relação aos créditos. Então, por exemplo, a empresa ela arrecada um X números de tributos e, sobre esse valor, ela consegue ter um crédito que ela pode usar para deduzir impostos. Então, isso é muito bom. Só que hoje você tem uma relação muito limitada. Então, isso vai abranger, né? E, então, assim, para a indústria... E o que a indústria faz, ela consegue, mesmo nesse modelo novo, ela vai conseguir aproveitar muito esses créditos, né? Eu expliquei um pouco isso para voltar na sua pergunta. Perfeito. eu preciso explicar. Porque, por exemplo, a grande preocupação... uma das grandes preocupações com essa reforma é como fica o setor de serviço. Sim. Por quê? Hoje, no modelo atual, ela tem um percentual, ela arrecada um percentual menor. E com esse modelo de tributação, você vai estipular uma alíquota única. Então, vamos imaginar, indústria e serviço vai arrecadar o mesmo percentual. Vai pagar o mesmo imposto. Isso, exatamente. Só que, então, assim, no modelo hoje, o serviço e consumo, eles pagam menos, né? Então, com a mudança, vai arrecadar na mesma alíquota da indústria, só que aí vem um ponto, que com esse novo modelo, bens e serviços, eles são, além deles ter um aumento na sua alíquota, né, do que é hoje, eles não têm esse aproveitamento do crédito que a indústria tem. Por quê? Porque a indústria ela consegue aproveitar isso no que ela tem hoje de insumo, de maquinário, né? E, na verdade, o grande gargalo do bens e serviços de despesa é mão de obra. Folha de pagamento, né? É folha de pagamento. Então, você não vai ter esse aproveitamento desse crédito, vamos chamar dessa recompensa por aquilo que você está arrecadando para o Estado. Então, assim, a grande preocupação hoje, se você conversa com esses setores, tem uma preocupação muito grande de que você tenha que, para ter competitividade, você tenha que aumentar muito os preços, e sem contar que existe um risco muito efetivo de mão de obra, né? E aí, aqui no Brasil, se você for fazer um levantamento estatístico, as pessoas, o setor que mais emprega é justamente o de serviço e consumo. Ô, Jane, mas assim, esse projeto da reforma, ele veio do governo e o governo encaminhou para o Congresso, é isso? Não. Na verdade, veio de um partido político, veio né? Veio do próprio Congresso, veio da Câmara dos Deputados. Isso, veio da Câmara dos Deputados. E alguém já se manifestou com relação a isso, essa questão do serviço? Porque assim, eles vão aplicar uma mesma regra, mas não vai ter o mesmo benefício. E hoje, o setor de serviços, ele carrega um pouco não, eu acho que é o mais importante dos setores, né, do Brasil. A gente vai sofrer um impacto muito grande. Eu falo isso porque eu tô nele também. Apesar de que eu ainda não sei qual que vão ser muito bem as regras para minha área de comunicação, mas, gente, ninguém falou nada a respeito disso, tá assim por isso mesmo? Não, tem tido vários movimentos, vários. É um setor que está muito preocupado. Agora, em setembro, teve vários encontros lá na Comissão de Constituição e Justiça, está tendo grupos de discussão. Essa é uma situação que tem sido bem relevante na preocupação das pessoas, que é uma preocupação no formato que isso vai ser aprovado e o reflexo que isso pode ter. Mas, e aí eu coloco para você também que uma outra grande preocupação
com relação aos municípios e estados. Sim. Né? Isso é outra coisa assim, que tem preocupado muitos municípios, né? Porque com essa modificação desse modelo de arrecadação, quer dizer, nós vamos ter uma situação que, por exemplo, o município vai perder um imposto, que hoje é o ISS. Sim. Né? E, além de tudo, a proposta é que se faça algum tipo de arrecadação subnacional e isso tenha que ser repassado uma parcela para os municípios. Né? Mas é uma questão que eu sempre falo, está muito premente, até as pessoas do cotidiano, né, sabem dessa dificuldade. A gente sabe a grande dificuldade que são os repasses públicos. Então, você imagina um município, dependendo de estado ou do federal, para poder fazer repasse, para poder se organizar. Né? Hoje, Jane, o ISS, assim, ele é uma das maiores arrecadações de município? A gente pode dizer isso? Eu acho que depende do município, porque o município talvez ele arrecade mais com o IPTU. Certo. Né? Que eu acho que é um tributo bem expressivo municipal. Mas, de qualquer forma, acho que qual que é a grande preocupação nesse sentido? Essa dependência que os municípios vão ficar dos repasses desses valores. Então, e aí isso vai de encontro, Kelly, com uma preocupação que é a forma como estão estruturadas os atendimentos públicos no Brasil. Porque o que acontece? Quando você vê lá, onde tem hospital estadual, hospital municipal, né, você percebe o seguinte, que o atendimento para a população, de um modo geral, e em grande percentual, ele é feito através dos municípios. Então, é o município que vai lá, que instala a UBS, é o município que dá a creche municipal. Então, assim, você imagina num cenário em que o município perca a arrecadação, ela não tem mais como dar esse respaldo. Quem vai dar? Como que vai ser? Sim. Né? Porque a realidade é que esses atendimentos públicos, eles são, na grande maioria das vezes, supridos pelo próprio município. E, assim, a gente tendo essa arrecadação padronizada, esse IVA, a gente também vai acabar com essa guerra fiscal de municípios, né? Instala sua empresa, né? Entre estados, instala sua empresa aqui, que eu dou isenção. Isso aí também é uma coisa que a reforma vai acabar, né? Sim. E vai ter um impacto enorme na arrecadação. Vai ter um impacto enorme, mas isso eu já vejo como um ponto favorável. Há divergências, óbvio, né? Porque o Estado também perde a questão aí é que não é nem eu não vejo arrecadação. Eu acho que o Estado perde autonomia. Certo. Mas aí volta para a realidade do Brasil. O que acontece, esse problema da guerra fiscal, ele é um problema que deixou a situação da arrecadação desproporcional entre os estados. Mas o que você percebe é que os estados que estão em grande competitividade nessa guerra fiscal, que tem condição de implementar meios para ter maior atrativo de arrecadação, são os estados que estão em melhores condições financeiras. Então, São Paulo está na frente, Minas está na frente. Então, assim, isso não resolve o problema dos outros estados, né? E é importante falar porque a reforma ela vai ter um tempo de transição. Sim. A ideia é que ela inicie em 2026, se tudo der certo, com a aprovação no Senado agora. Né? Então, ela vai entrar em 2026, mas, por exemplo, essa questão da guerra fiscal, ela tem previsão de transição até 2032. Então, a gente está falando, e outra, vai se criar um fundo, tem uma previsão da criação de um fundo justamente para garantir essas perdas, né? Então, assim, os estados vão ser compensados por conta dessa possibilidade de fim, né? Do Estado instituir medidas diferenciadas para poder atrair investimento. Jane, isso vai trazer algum impacto no regime do Simples Nacional?
além dessa reorganização dos impostos? Então, a reforma, além dela prever essa estrutura, essa reestruturação, ela também tem exceções. Então, tem os regimes diferenciados, por exemplo, o Simples vai ser preservado. Com a melhor alíquota possível, para manter justamente hoje o que a gente tem de viabilidade do Simples, né? Porque o Brasil também, a maioria das empresas hoje estão arrecadando pelo Simples Nacional. E no Simples são vários, né? A gente vê lá na relação, são Sim. vários impostos que vão para o governo, depois ele volta, né? Exatamente. Ele já faz isso que mais ou menos a reforma quer fazer de modo geral. Que a reforma quer fazer de modo geral. Mas, então, assim, tem exceções. Então, você tem lá setores que vão ter tributação diferenciada. Por exemplo, saúde, que vai estar colocada como exceção. E aí, dentro do regime diferenciado, nós temos o Simples. Nós temos uma situação muito diferenciada no Brasil, que é a Zona Franca de Manaus, né, que se chegou num determinado momento, achou que lá tinha que ter alguns benefícios fiscais, justamente porque era a região norte do país e simplesmente não tinha industrialização, não tinha emprego, não tinha nada. Então, tinha uma necessidade, né, de fazer um investimento para que a própria região pudesse se subsistir, né? Agora, por exemplo, a Zona Franca de Manaus está intocável, está como exceção, então também vai ser preservada, né? Então, assim, você percebe regimes diferenciados, por exemplo, setor de combustível, regime financeiro. Então, isso tem um contexto geral, né, para os pobres mortais, e tem um contexto específico para quem elegeram que tinha que dar algum privilégio, vamos dizer assim, né? Jane, vamos supor, eu acredito que não vai ficar assim. Acho que, né, a sociedade está se movimentando para a discussão, mas vamos supor que o texto aprovado e regulamentado seja o que está hoje, o que vai passar no Senado hoje. Nessa área do setor de bens e serviços, quais as áreas vão ser mais afetadas com esse regime novo de arrecadação de impostos sem o benefício? Olha, eu penso que comércio. Justo o comércio, meu Deus. Eu penso que o comércio. Serviços também também vai ser muito impactado. Né? Tanto que se fala de advogado, teve uma manifestação da OAB porque tinha que mudar, porque também tem a questão dos autônomos, né, que causa um impacto também por conta dessa elevação, né? De alíquota, que é uma coisa que não se trabalha hoje, não se tem hoje. Então, assim, sob o argumento de igualar, né, mas a questão toda é que você está igualando, por exemplo, com indústria, que tem uma realidade de faturamento também muito diferenciada. Então, mas para mim, eu penso que o comércio. Jane, você, desde quando a gente conversou, após a nossa última conversa, você participou de um congresso, né, da BDF, Associação Brasileira de Direito Financeiro, que foi no Rio de Janeiro. E aí, quais são os temas, as novidades que você viu a respeito desse assunto lá? Olha, foi muito legal, Kelly, porque assim, primeiro que assim, o tema do congresso era competitividade, né? E litigiosidade, né? Então, todo mundo dentro do seu contexto do direito pensando como que essas questões podem ser resolvidas. E é óbvio, quando você está falando de competitividade, você está muito relacionado a ter um panorama de mercado que te permita ter essa competitividade. E aí, hoje, a grande reclamação de todo mundo que tem negócio, ou faz negócios com o Brasil, justamente volta para a questão da tributação. Né? Que hoje a gente tem uma arrecadação muito complexa, que hoje nós temos os nossos patamares de alíquotas estão muito fora de um cenário
é internacional. Então, assim, percebe que o tema do Congresso tem muito a ver com esse pano de fundo, né? E o que eu achei super legal, porque quando nós conversamos a primeira vez, eu até coloquei, olha, eu acho, porque até você fez uma pergunta, nossa, mas está todo mundo falando que essa reforma vai melhorar, vai... E eu pontuei até algumas questões que era uma preocupação que não tão entusiastas, né? Quer dizer, depende de muita coisa que vai acontecer, mas justamente com algumas ponderações. E aí, claro, teve painéis sobre a reforma tributária e no fim eu falei, bom, não estou tão errada. As minhas previsões consolidaram. Não estou tão errada, porque assim, os painéis que tiveram sobre esse tema, assim, de forma majoritária, os profissionais que estão à frente hoje do tributário, sejam juristas, os técnicos, os advogados, os juízes, todo mundo, né, com essa preocupação de que essa reforma ela pode ter sucesso, sim, desde que sejam revistas algumas questões. Quer dizer, não dá para falar assim, olha, estamos no caminho, isso aqui vai... Então, assim, eu até me senti assim, mais contemplada. Falei, não, então não... Eu não sou a única preocupada. Que está vendo, assim, tantas dificuldades, né, numa reforma que realmente contempla a sociedade, que realmente põe o Brasil num campo de concorrência no mercado internacional. Então, foi muito legal nesse sentido. Os profissionais que participaram pontuando, principalmente essas duas questões que eu te falei, né? Essa diferença de setores, essa diferença de entes da federação. Então, assim, o que eu quero dizer assim, a comunidade jurídica também está muito preocupada com isso, né? E sabe que é uma coisa que eu não entendo, é que você mencionou, né? Agora, provavelmente que agora em outubro, o texto vai passar pelo Senado. Só que é um tema, é uma casa cheia de furos. E ela vai ser aprovada e... Como que é isso? Primeiro a gente aprova, depois a gente vê o que está errado? Isso acontece no Brasil? Não é possível, porque assim, como que a gente aprova algo cujas regras ainda não estão definidas? Pois é. O que eu acho que, assim, tem algumas regras que estão... Na verdade, assim, eu acho que eu vou melhorar, vou reformular. O que eu acho que essa reforma está fazendo, ela está aprovando diretrizes. E é por isso que a comunidade jurídica está apreensiva. Mas, assim, está aprovando diretrizes ao ponto de deixar que, por exemplo, a proposta é que essa alíquota única que vai valer para esses impostos que foram alterados, que ela vai ser definida depois numa lei específica, não na reforma. Então, isso é um problema. Então, assim, o grande questionamento é: a reforma está aprovando diretrizes, mas algumas questões, a alíquota para mim é fundamental, porque não adianta a gente falar de uma reforma, e chegar lá na frente e você aprovar um percentual que fique muito fora da realidade. Né? E que é a perspectiva, que aí é gente que... Estou falando de pessoas que são estudiosas já da área financeira, econômica, que fala, por exemplo, que o Brasil não tem como aprovar um percentual menos que, sei lá, 27% estão falando. Aí, se você pega... Hoje, eu vi uma informação que você tem 174 países no mundo com esse sistema de IVA, que adotaram esse IVA. Mas, por exemplo, o percentual mais alto é da Hungria, tem 24%. E já se acha muito, porque quando você vai lá, você vê que tem países que têm percentual de 9%. Ou seja, é outra realidade. Então, assim,
estamos nessa expectativa, mas eu acho que a reforma ela poderia ser mais definitiva, ela teria essa possibilidade, mas tem situações que vai ser aprovada a estrutura, né, de como será a arrecadação tributária, mas com questões que vão ser definidas depois. E, na verdade, assim, desde quando eu conversei contigo, né, que foi assim que foi aprovado na Câmara, tem tido encontros de setores, com municípios, numa infinidade, porque tem muita gente tentando, na verdade, negociar para que justamente ela não saia aprovada nesse modelo, né? Jane, a gente pode dizer, então, que o que está em discussão é um texto político e não técnico? Muito. Porque uma complexidade dessa vir de um partido político... Muita. Por mais que haja discussão, eu me espantei, eu achei que tinha vindo do governo mesmo. Eu imagino, poxa, é um negócio que está sendo estudado, está sendo rodado de lá de dentro. Veio da Câmara. E aí apresenta... E é assim, Kelly. Então, e aí aconteceu uma coisa nesse Congresso do Rio que eu me senti muito privilegiada. Porque um dos participantes é o Antônio Carrasa, né? E ele, juntamente com outros juristas, eles são pessoas que participaram da formulação, né, desse código anterior, mas, assim, é um contexto totalmente diferenciado. Uhum. Porque ali você tinha o quê? Técnicos, estudiosos da área tributária, do direito econômico, de direito financeiro, que fizeram essa proposta, mas se você comparar, é claro, a gente entende que realmente precisamos de uma reforma, sim, que tem uma questão moderna, que o nosso está superado, que o nosso modelo de arrecadação está superado, está mesmo, mas não se estão ouvindo. A grande diferença é que a intervenção desses profissionais do direito naquele momento, ela foi muito mais ouvida, respeitada. Sim. E a que está sendo feito hoje, você teve vários relatos de pareceres, de pessoas que falavam, mas até tecnicamente isso fica inviável, porque a tributação, né, explica tecnicamente toda a contradição naquilo que se quer implementar, mas não. Então, assim, você tem essa questão, né? Então, você está favorecendo dois setores muito fortes no Brasil, que é a indústria e o financeiro, e os outros estão vindo, né, a reboque disso. Então, por exemplo, o que a gente mais vê, assim, né, você tem tido um movimento muito forte, por exemplo, contra a reforma do agronegócio. Do agro? Do agro. O agro, que é um setor extremamente relevante para a nossa economia. É extremamente relevante. Total. Inclusive, vi notícia que na última semana estavam tentando uma nova reunião com a comissão que tá estudando para mandar o formato de aprovação para o Senado, porque eles vão ser muito prejudicados também. Então, assim, é isso, né? Então, talvez você usou uma expressão que foi muito feliz, né? O que a gente está sentindo é que é muito mais uma reforma visando setores políticos, né, do que efetivamente para resolver uma questão que é muito primordial, né? Porque o Estado vive daquilo que ele arrecada também. Exato. Né? Ninguém aqui está falando que não é importante, né, a reforma, sim, mas da forma que está sendo. E Jane, a gente tem em todos os setores, e essas coisas muito de alto impacto, elas geram muita especulação, né? Eu acredito que esse texto sendo aprovado no Senado e aí começar as discussões de como serão feitas, vai trazer um período muito grande de burburinho. Como que a especulação ela impacta essa área tributária no país? O que
a gente pode esperar aí de impacto nesse momento de limbo? Porque se aprovar, a gente vai ficar legal, aprovamos, e agora? Não tem regras claras. Mas então, nesse sentido, o que já está sinalizado nesse projeto é que, e aí tem que estar mesmo, porque é o mínimo para você não deixar acontecer exatamente isso, né? Você começar uma especulação de mercado, ou que tem intervenções totalmente descomprometidas com o próprio projeto da reforma. Então, assim, você tem um norteador, né? Então, por exemplo, você pega hoje o que a gente tem de tributo de PIS/COFINS, nós vamos arrecadar tanto por tanto até ter um percentual definitivo. Então, isso está se criando parâmetros, certo, justamente para não virar esse tumulto, né? Esse burburinho, como você falou, exatamente para evitar esse tipo de situação. Então, está se criando parâmetros. A grande questão para mim que fica é a questão da alíquota e o fato também de que o tributo que vai ser administrado de forma subnacional, que eles estão chamando assim, então você vai ter lá uma comissão, né? E essa comissão vai dar depois as diretrizes, o que é ruim também. Sim. Mas, de qualquer forma, você está criando parâmetros mínimos, né? Parâmetros mínimos. Então, está tão incipiente, Kelly, porque, assim, eu não vejo ainda a perspectiva que seja aprovada aí no próximo mês no Senado. Mas com tantos grupos querendo discutir, debater, aprimorar, para que realmente a gente tenha uma reforma que contemple a necessidade da sociedade, então não vejo se isso consegue ser passado agora. E aí a gente vai ter outra questão, porque se eles aprovarem do jeito que foi para... Eu não acho que aprova do jeito que foi para a Câmara, que veio da Câmara, veio da Câmara, vai retornar para a Câmara se tiver alteração. E aí a gente vai ficar ainda nessa incógnita, né? De uma forma geral, eu não percebo que, por exemplo, quando você conversa com pessoas que estão ligadas a investidores, o que eu tenho percebido assim, até por esse histórico brasileiro, né, de demora, nós infelizmente somos muito habituados com burocracia, né? Parece que faz parte do nosso cotidiano, é super normal e levamos a vida assim. Que, assim, as pessoas estão, claro, numa perspectiva invisto ou não invisto, mas também não estão ainda apostando ou fazendo coisas com base nesse projeto de reforma. A gente está no limbo. A gente está no limbo. Estamos, mas nem tanto, mas estamos. Gente, esse país não para de nos surpreender, né? Ainda estamos. Jane, o que você está sentindo dos clientes da Alves e Lisboa com esse tema? Preocupação? Me fala. O que você está sentindo deles? Assim, causa própria, nós estamos empolgadas. Vai ter muito trabalho para o escritório. Porque, assim, nós estamos com a indústria. Sim. Nós trabalhamos para a empresa. E, assim, nesse ponto, a reforma para esse setor, e eu estou bem confiante nisso, vai ser muito representativo do ponto de vista positivo. Porque na hora que você tira essa complexidade, né, você simplifica a base de arrecadação, você dá para a empresa a perspectiva de, olha, você vai arrecadar X, mas você vai ter aproveitamento de crédito de tanto. Nossa, isso é um ganho, né? É um ganho, assim. Então, assim, nós estamos advogando para um setor que se for aprovada nos moldes que está hoje, vai ser, assim, tem uma perspectiva de ser muito beneficiada, né? De ter concorrência,
de conseguir concorrência melhor com o mercado internacional, de conseguir ter uma estruturação, de, inclusive, poder hoje abrir mão, né, de uma estrutura que geralmente uma empresa maior tem que ter. Porque hoje, assim, do jeito que é o recolhimento, hoje, você tem que ter uma equipe que sabe, uma equipe que vai lá resolver um determinado tributo, porque é tanta gente que precisa ser envolvida para entender o que a empresa tem que arrecadar ou não, ou como. Talvez o como ele seja mais pertinente, porque tem a ver com uma questão de planejamento tributário, né? Enfim, você tem que fazer escolhas, enfim, mas... Então, assim, é um setor que tem tudo aí para realmente entrar num patamar que tem sido requerido há muito tempo, né? Mas tem aquela questão da isenção fiscal, que, pelo que eu entendi, vai acabar, né? Então, vamos supor, uma indústria que colocou uma planta em Minas Gerais. Esse benefício dela vai acabar. Ela não vai, a parte da indústria não vai ser prejudicada nesse ponto? Eu acho que, de certa forma, sim. Né? Quem tem benefício fiscal, de certa forma, sim. Porque ele vai ter que... E, assim, e você tocou também numa questão importante. Essas empresas que hoje se utilizam desses benefícios fiscais, elas vão ter que se reformular, porque hoje tem assim, e até nós temos clientes assim, né? Olha, trabalho com determinado tipo de produto, tô indo, sei lá, para Minas Gerais, porque lá tem, né, eu tenho benefício, ou vou para o Rio de Janeiro, tem tudo isso. Elas vão se reformular. O que fica aí de respaldo, né, Kelly, é o fato de que essas empresas, de uma certa forma, elas serão tem previsão de compensação. Que é o que não tem no setor de bens e serviços, né? Mas ela tem uma previsão de compensação. Então, assim, claro, vai ter reformulação, vai ter... Por isso que o período tem que ser tão extenso. Né? Porque imagina, você montou uma fábrica no outro estado porque você tinha o benefício X. Assim, é muita coisa envolvida. Né? É muita coisa envolvida. Mas, por outro lado, vão ter essa possibilidade de compensação que esperamos, né, que seja uma coisa transparente, que realmente aconteça da forma como está previsto até agora, né? Isso é muito fundamental. E esses benefícios fiscais que são dados por municípios, já nisso entra em algum momento? Porque, não sei se eu estou certa, mas às vezes me parece assim, que municípios são mais atrativos que outros. Existe uma política local, né, de algumas isenções. Isso entra em algum momento? Não. Aí é uma coisa da localidade. Não. O que na verdade, o que está se dando para os municípios, né, o plus para os municípios, eles vão poder... vai ter outro contexto de PTU. Então, está se dando uma faculdade para o município de poder majorar as alíquotas de PTU, né? Mas está nisso, né? Para os municípios está nesse campo. Entendi. Eu sei que vocês trabalham com indústria, o foco do escritório é esse, mas, assim, você tem alguma dica, alguma coisa que você pode dar para o setor de bens e serviços? Porque, assim, não é um público que a indústria, ela está mais acostumada de ter um escritório consultivo do tributário. Bens e serviços, a gente espera a bomba estourar para contratar advogado, entendeu? A gente espera ter um problema. Mas, tô com dó. Como que vai ser isso? Como? Coitados de nós, né? Que eu também tô nessa. Kelly, na verdade, assim, eu acho que quando realmente ela for aprovada, né? Porque eu também, apesar de estar advogando num setor dentro desse contexto todo que está numa situação privilegiada, mas a gente, enquanto cidadã, né, enquanto preocupação que temos como sociedade enfim, e como que a gente sabe que tudo tem que fluir
para, na verdade, o país converger para o melhor. Sim. Senão, você não tem como, isso não acontece, né? Mas, eu de verdade, eu ainda espero que, com relação a esses setores, seja revisto antes da aprovação. Eu também. Porque senão, o que nós podemos falar? Olha, espera, vão se definir algumas questões, alíquota, e aí vão ter que, talvez, seja um setor que utiliza menos, mas talvez tenha que se utilizar mais. É a questão mesmo do planejamento tributário. Né? Porque esses setores, diferentemente da indústria, até pelo contexto, elas se utilizam menos dessa ferramenta jurídica. Né? E talvez agora tenha também que ser uma coisa que envolva o dia a dia e o cotidiano. Né? Na prática, Jane, tirando essa parte que você já comentou a respeito de como os municípios vão fazer para estruturar os serviços, o que mais de impacto a população pode aguardar com toda essa movimentação da reforma? Pode começar, vou te dar meia hora para você responder essa pergunta. Tá bom, acho que dá. Olha, a população, a gente pode esperar um aumento nos IPTUs das suas residências. Nós vamos ter a perspectiva de uma alteração expressiva com relação ao imposto de transmissão, né, que é o famoso ITCMD, que é aquele imposto que você paga ou quando você tem inventário, tem doação, questão de doação, você tem que pagar uma diferença aí, se for o caso, dependendo da situação. E aí também, né, tem coisas positivas, né? Por exemplo, hoje você tem uma questão de PVA de jatos, de coisas que antes de jatinhos. Helicóptero, né? Helicópteros que antes não pagavam, vão pagar. Então, acho que isso é uma coisa que pode ser beneficiada, né? E eu acho que o que é mais do comum das pessoas, que é a questão do imposto de renda, que infelizmente ficou fora da reforma. Mas eu penso que, de fato, em pessoas, na vivência, né, das pessoas enquanto sociedade, o que vai impactar depois é a questão do imposto de renda, que foi uma situação acordada, ficou fora da reforma, mas ela vai voltar depois que a reforma for aprovada. Aí vão discutir a questão de como fica. Que eu acho que é uma coisa que está mais no comum das pessoas, né, a questão do imposto de renda. Fora o aumento do preço de tudo. Fora o aumento. E aí a única coisa também, é só para concluir, é reforçando a questão do que a população pode ser afetada, é a questão dos bens e serviços, porque pode ser que fique mais caro. Não vai, porque se a gente vai precisar pagar um imposto maior, a gente vai ter pode que ser que fique mais caro. Então, é uma situação que pode, né, afetar diretamente aí a população. Fala um pouquinho a respeito desse tema do imposto de renda, a pessoa física, qual que é o cenário, o que vocês estavam esperando que não ocorreu? Olha, tem se feito uma discussão que é o grande problema do Brasil, que é a questão da concentração de renda. Se você está falando que o país tem um problema de concentração de renda, aonde que você melhora isso? É quando você faz as pessoas que realmente têm maior poder aquisitivo recolher de forma proporcional aquilo que elas têm, e, em contrapartida, você garante que as pessoas com menos renda recolham menos. Não é a realidade daqui. Então, isso é uma coisa que tem sido reclamada há muito tempo, né? Porque, por exemplo, hoje no Brasil, os sócios não recolhem sobre o valor que eles recebem, né? Que é chamado de dividendos, mas é aquilo que o sócio recebeu o ano inteiro. E aí você tem uma pessoa que é assalariada, que se ela passar de X mil, 2 mil, ela tem que pagar imposto de renda. Aí você pensa nas grandes, até empresa pequena, sei lá, a pessoa recebeu 150 mil de dividendos numa sociedade.
ela não vai pagar imposto. Ela recebeu 500 mil, ela recebeu 1 milhão. Então, assim, é muito desproporcional. Então, assim, essa questão do imposto de renda, eu tenho que, infelizmente, nesse viés mais político que acabou sendo atribuído, fez-se um pacto, né, para ficar de fora e vai voltar depois. Mas a questão é como, e a gente sabe assim o quão importante é essa discussão para resolver o problema de fundo do que a gente tem hoje. Com certeza. Né? Então, é muito importante. Jane, a última vez que a gente conversou, nós estávamos aí na expectativa da publicação do seu artigo, e ele foi publicado, né? Pois é. Você teve um artigo publicado pelo Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. É um artigo científico, é assim que fala? É um artigo científico. Fala um pouquinho a respeito dele, o tema. Pois é. Kelly, esse artigo, eu fiz sobre um assunto que eu gosto muito, né? Por quê? Porque ele fala de um tributo que ele vem para fins não arrecadatórios. Então, hoje você tem toda essa questão que nós falamos agora, o Estado arrecada para, sei lá, subsidiar a Previdência Social, saúde pública, enfim. Mas esse tributo não. Ele é um tributo que ele vem para, na verdade, conduzir ações ou omissões dentro da sociedade. E é muito legal porque já era um tema que eu tinha estudado quando eu fiz pós em tributário e tudo mais. E ele foi muito contemplado nessa reforma. Porque veio agora, tem um tributo específico federal que é justamente chamado de imposto seletivo. Né? E o que eu estou falando no meu artigo? Eu estou falando de... o nome do artigo é Tributo Verde e Extrafiscalidade. Né? Extrafiscalidade porque ele não é um tributo para só obter valor, né? E subsidiar a sociedade. Ele é um tributo que ele tem outros fins. Então, eu coloco no meu artigo a importância de ter medidas, né, com relação à questão de preservação do meio ambiente, por isso que é tributo verde, né, de que você imponha sanções, né, a quem tiver medidas, né, que prejudiquem o meio ambiente. Em contrapartida, também ter medidas que você beneficia aqueles que mantêm uma árvore, que preservam um local, que na verdade, tem esse viés de preservação ambiental mesmo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu vou entrar, eu vou ter a minha alíquota, mas se eu seguir algumas regras desse imposto seletivo, eu terei benefícios, é isso? Você terá benefícios, né? Então, assim, e um dos fundamentos da reforma é justamente essa questão ambiental. Porque está muito em pauta, né? A gente sabe da necessidade hoje hoje você falar disso é você garantir o futuro da humanidade, né? Principalmente com as coisas que nós temos visto, essas questões climáticas, essas mudanças. Então, assim, é uma questão muito importante. Né? Então, quando você pensa nisso, você, além de estimular a preservação de situações que preservem em contrapartida o meio ambiente, você tem, por exemplo, medidas, né, de questão, por exemplo, de saúde. Olha, a alíquota do cigarro ela é maior, a alíquota de bebida alcoólica ela é maior, mas é proposital. Por quê? Porque você quer desestimular esses consumos. Né? Então, esse imposto seletivo, né, que nós chamamos, ele tem uma função social muito importante. E hoje a gente vê, por exemplo, eu vou comprar leite. Eu tomo leite vegetal, Jane, eu não tomo leite comum. E o valor é mais alto, ele é mais caro. E aí, na minha cabeça, eu pensava assim, falei assim, bom, é um outro processo, algo do tipo. Não, é o imposto, né? É o imposto. O leite vegetal, ele tem um imposto diferente do leite comum. Sim, mas deveria ser o contrário. Exato. Deveria ser o contrário, mas aí você tem a indústria de laticínio, que é uma coisa absurda, né? Mas, assim, tem muita lógica isso que você falou. É exatamente isso. As pessoas deviam
por tudo que a gente sabe da produção do leite, né, as pessoas deviam ser estimuladas quem gosta e acha, né, a tomar justamente, a ingerir esse tipo de leite. E assim, a gente para e pensa, por que é só um tipo diferente? Porque tem o desnatado, tem o semidesnatado, tem o sem lactose. O leite vegetal é um leite, ele devia ser estimulado, né? Sim, sim. Eu vejo que os produtos naturais, eles estão meio que nessa seara de diferenciação, né? Eles são mais caros. Eles são mais caros. E quando, na verdade, você devia ter políticas, né, que, na verdade, fizesse o contrário, né? E essa questão do imposto seletivo vai ter alguma ligação com uma melhoria nesse ponto? Eu acho que não tem específico, Sim. mas eu acho que ela abre um precedente que é muito importante. Sim. Porque se eu estou produzindo algo que eu estou retirando menos da natureza... Exatamente. Então, eu vou brigar pelo imposto, hein, gente? Então... Produzir granola salgada em casa... Então, mas é isso que eu acho legal. Yame. Eu fiquei muito feliz quando foi... Primeiro que eu já era estudiosa desse tipo de tributo. Legal. Tem coisas incríveis, assim, que podem ser feitas com tributação, mas com essa finalidade social, que é muito legal. E aí, na reforma veio... Então, acho que vai abrir um precedente muito interessante. Não tem nada específico ainda, mas, a partir disso... Eu acho que vai poder ter outros encaminhamentos, acho que vai abrir para se agregar produtos nesse sentido, de que ele tem que ser muito mais difundido, muito mais estimulado, né, do que um outro tipo de consumo. Jane, a gente está aqui falando de um assunto que, como você mesmo confirmou aqui para mim, eu já suspeitava. Ele parte sempre de um cenário político, né? Você acha que o setor tributário do país, o setor técnico, ele está bem articulado com o nosso setor político? Hoje eu estou fazendo umas perguntas bem difíceis para ela. Mas eu acho que nós temos, assim, qualquer questão, nós temos profissionais da mais alta tarimba para isso. Sim, por isso que a minha indignação... Nós temos profissionais da mais alta tarimba. Eu acho que o Brasil vem perdendo muito, a questão toda, é uma opinião pessoal, assim, mas é a qualidade da Câmara. Porque você vê, numa época em que se foi feito o projeto inicial do contexto tributário do Brasil, esse legislativo, até por ter outra compreensão e por ter mais qualidade, dava a devida aderência aos técnicos. Sim. A quem tinha capacidade técnica para estar fazendo essas determinações. Hoje você não vê isso. E tem muito a ver com, não por falta, assim, eu falo e eu acho que não tem dúvidas que os profissionais que tem que ter os pareceres técnicos, super bem preparados, antenados, profissionais bem-sucedidos, profissionais que conduzem essa área muito bem naquilo que fazem, mas o problema está na qualidade do legislativo. Né? Que, até por essa questão, não dá a devida importância para esse, e a gente está em vias de ter um Frankenstein aí, porque não vai se comunicar tecnicamente de alguma forma, regulamentando a sociedade. Lembrando que as câmaras, em todas as suas esferas, todo o poder público, ele tem orçamento previsto para ter qualidade técnica. Então, ele tem orçamento para ter comissões, para ter estudos, para financiar estudos, né? Para promover eventos com a sociedade, enfim, a gente paga por esses recursos. Paga. E aí, no momento, não está sendo utilizado. E o setor tributário, os demais, estão se organizando por eles mesmos, né? Para tentar chegar lá numa discussão, né, Jane? Sim, com certeza. Com certeza. Pedindo assim, olha, escuta um pouco aqui para quem está na vivência da área, para quem sabe
Porque tem uma questão que ela acaba vindo nisso, porque assim, quando você aprova algo que não tem as devidas contemplações dos técnicos, a gente já viu esse filme. Isso vai para onde? No judiciário. No STF, né? No STF. Com milhares de ações discutindo inconstitucionalidade, e no fim a gente fica aí o risco, né, do que você falou, a gente continuar no limbo, as questões não ficam resolvidas, a gente afasta investidor, a gente afasta a possibilidade de finalmente poder entrar no cenário internacional aí como um país de uma tributação que realmente faça jus, né, à qualidade que tem que ter. Muito bem. Bom, Jane, então, quais são as expectativas para as próximas discussões? Tipo, não aprovar isso no Senado, né? A gente ganhar um pouco mais de tempo, né? Isso. Tentar... Eu penso que não vai aprovar como veio da Câmara, que vão se fazer as alterações, até porque a pressão está assim, muito forte no Senado e tem realmente muitos pontos controvertidos que precisam ser melhorados de fato. Então, eu acho que isso altera, volta para a Câmara e depois acho que talvez um consenso possa ser aprovado mais lá na frente. Penso assim, acho difícil, né, que esse texto o Senado aprove como hoje a gente pensa que está na Câmara. Acho que alterações virão. É um assunto muito, muito complexo também. E, aos meus olhos, me pareceu tudo muito rápido, né? Sim. Foi para a pauta, aprovou 2, 3 meses para passar pelo Senado. Nunca vi uma eficiência tão grande assim de votação nesse Brasil, gente. Foi uma coisa assim muito eficiente. Foi muito rápido. Para o tema, foi muito rápido. Mas é isso, gente. Queria te agradecer, Jane, obrigada, mais uma vez por essa Kelly. discussão. Foi muito legal. Obrigada a você. E quando tivermos novidades a respeito desse assunto, a gente volta para falar. Vamos aguardar aí, vamos acompanhar. Pois é, tomara, né? E vamos torcer, tô torcendo aí para que se corrija o que tiver que corrigir, para que todo mundo ganhe, né? Exato, não só a área da indústria, como você bem disse, que é a qual você representa, mas eu sei que aí você faz parte da sociedade, sim, você claro. É a Fernanda, todos nós temos uma obrigação para com a sociedade, sim. E a gente tem que olhar, claro. Vocês técnicas, vocês precisam nos nutrir dessas informações para que a gente sim. consiga elaborar opiniões, né? Claro. Você vem, me nutre, eu transpasso essas informações, essa informação chega na sociedade de alguma maneira, as pessoas conseguem elaborar uma opinião e conseguem agir. Esse aqui é o nosso papel, né? O nosso propósito, né, Jane? Com certeza. Eu queria te agradecer por isso. Obrigada, Kelly. Gente, muito, muito, muito obrigada. Em breve vocês vão assistir os cortes com os principais trechos dessa entrevista, mas saboreie essa entrevista maravilhosa no nosso YouTube. E muito, muito, muito obrigada e até o próximo episódio.